Guerra Civil Espanhola, componente curricular História, professora Ronise, nono ano, Escola Quintino Risier. Vamos começar a aula? Guerra Civil Espanhola, período 1936 a 1939. Durante a Guerra Civil Espanhola, Hitler, aliado de Francisco Franco, forneceu aviões, pilotos e bombas para a luta contra a Frente Popular. Em 16 de abril de 1937, a cidade de Guernica foi destruída pela Legião Condor, unidade do exército alemão. O pintor espanhol Pablo Picasso, ao saber da notícia, em Paris, produziu uma grandiosa tela retratando o horror vivido pelos habitantes dessa cidade. O painel, em estilo cubista, acabou se tornando símbolo da destruição causada por todos os conflitos armados, sendo considerado por muitos como atemporal. O que foi a Guerra Civil Espanhola? A Guerra Civil Espanhola foi o acontecimento mais traumático que ocorreu antes da Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha, na Itália e em Portugal, a ameaça de ascensão do socialismo ao poder motivou, em grande parte, a instalação de governos de extrema-direita. Já na Espanha, a eleição de um presidente representante da Frente Popular, coligação de partidos de esquerda, que incluía os sociais-democratas, os comunistas e, em algum momento, o apoio dos anarquistas, que de fato desencadeou o processo de reação da extrema-direita, cujo objetivo era elevar o general Francisco Franco ao poder. Antecedentes à guerra. Os fatores que antecederam a Guerra Civil Espanhola foram as greves, as manifestações e os levantes de direita e de esquerda. Para que Francisco Franco se estabelecesse no poder, teve início a Guerra Civil, travada entre 1936 e 1939, e marcada por extrema violência. Organizada em milícias, os socialistas reagiram às pretensões da extrema-direita, que contava com o exército espanhol. Aos poucos, os governantes dos países vizinhos se envolveram no conflito. De um lado, países como a União Soviética apoiavam a Frente Popular. De outro, a Itália e a Alemanha apoiavam os partidários de Franco. O fim da monarquia. Em 1931, a monarquia foi derrubada, foi proclamada a República, mas as reformas que ela promoveu não conseguiram salvar as economias. Durante o tempo que a população esteve revoltada com a economia, explodem no país voltas e manifestações antigovernamentais. O povo estava revoltado com a falta de dinheiro, com a falta de emprego, com a falta de produtos agrícolas, e aconteceu as greves e as manifestações antigovernamentais. O desenrolar das operações. Os separatistas da Catalunha são cruelmente reprimidos. Crimes e violências envolvem a vida espanhola, numa onda que parece não ter fim. O parlamento é dividido e novas eleições são convocadas, em 1936. Embora divididos, os partidos de esquerda conseguem agrupar-se e lançam a Ana Díaz como candidata à presidência pela Frente Popular, que sai vitoriosa. Enquanto isso, crescem os esforços das correntes direitistas, organizadas pela Falange, para unirem-se contra a Frente Popular. Então, os legalistas eram os socialistas e a Falange era a extrema-direita. Eram dois partidos espanhóis que dividiam o país e que foram cruelmente reprimidos pela força de Francisco Franco. Em julho de 1936, com o assassinato da monarquia Calvo Sotelo, dos oficiais da polícia, explode um movimento armado para a derrubada do governo. O general Francisco Franco, frente das divisões estacionadas em Marrocos, lidera a Frente Popular, entrando na Espanha, tomando Sevilha e Cádiz. Outra frente militar ataca as províncias do norte, chegando perto da capital. A Itália, dominada por Mussolini, e a Alemanha por Hitler, apoiam as tropas de Franco, enviando militares e material bélico para ajudar no conflito. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
dá auxílio financeiro e material bélico aos militares. Em abril, aviões alemães, em apoio aos nacionalistas, bombardeiam a cidade basca de Guernica, palco da maior tragédia da guerra. Avança até o Mediterrâneo, corta o contato entre Valência e Catalunha, obriga o governo republicano a transferir a capital para Barcelona. A Espanha se vê dominada pelos franquistas, que entram em Barcelona, provocando a fuga em massa dos republicanos pela fronteira. No Passarão, uns gritam a rei de Espanha, o grito dos que lutavam por um ideal de pátria e religião, que sentiam ameaçados. Era acompanhado do braço direito, à maneira nazi-fascista. Eram os conspiradores, os rebeldes, os franquistas nacionalistas. Outro com seu no passarão, a palavra de ordem que traduzia o ideal revolucionário. Era acompanhado do punho cerrado do internacionalismo proletário. No mapa, a gente percebe o avanço da guerra. Em azul, a gente percebe a zona nacionalista inicial. Em verde, o avanço dos nacionalistas. E em vermelho, o avanço republicano. Propaganda. A gente vê aqui alguns cartazes usados na Guerra Civil Espanhola, um representando a Áustria, a outro representando a guerra, os soldados caídos no chão, dizendo que a Espanha não passará, os soldados vencedores, o homem lendo, porque além da arma, eles também utilizavam a leitura como fonte de estudo, a pessoa caída no chão e as bombas nazifascistas atingindo a pessoa, a terra lá no fundo e os soldados representando a guerra e os países que faziam parte do nazifascismo, a junção do nazismo com o fascismo. Percebe a força da propaganda durante a guerra. Esses cartazes foram utilizados para representar a Guerra Civil Espanhola. A gente vê a Áustria, a gente vê a mulher no meio da guerra, a gente vê os soldados mortos, os soldados vencedores, uma mulher sendo bombardeada com o símbolo da suástica, a terra sendo bombardeada por soldados, o exército representado pelos países nazifascistas. Então, os cartazes eles eram muito representados, muito usados durante as guerras para representar os vencedores. O fim da guerra. Em fevereiro de 1939, o presidente Azana renunciou, dando lugar ao governo ditatorial de Franco, que durou até a sua morte, em 1975. A Guerra Civil Espanhola levou mais de 500 mil de vidas, somente em combate, sem contar os que morreram de fome, desnutrição e doenças provocadas pela guerra. Além disso, o conflito serviu de palco para testes de novas armas e técnicas nazistas e fascistas, deixando na Europa uma preparação para a Segunda Guerra Mundial, que começou logo em seguida. Francisco Franco foi um militar, chefe de Estado ditatorial espanhol e regente do Reino de Espanha, desde outubro de 1936 até a sua morte. A Guerra Civil Espanhola deu início a um novo conflito, a Segunda Guerra Mundial, mas isso é matéria para o próximo capítulo. Para encerrar a aula, a gente vai fazer uma pesquisa rápida. Você deve colocar no chat 2 armas utilizadas como teste na Guerra Civil Espanhola. Vamos lá, pessoal. Com vocês. E aí?